Olá! Olá você que está aí do outro lado. Muito, muito, muito obrigado por estar compartilhando esse momento comigo. Eu sou a Renata, do Venus Talks, e eu estou muito feliz em estar aqui no nosso primeiro podcast, começando essa nova etapa e nos desafiando a estar falando assim de frente para a câmera, falando para você e com a proposta do que é a Venus, trazendo conteúdo, trazendo personalidades diferentes que vão estar falando com a gente sobre maturidade, sobre a fase do climatério, sobre menopausa e sobre ser mulher. Mulheres falando é o que somos, então estamos aqui no Venus Talks. E eu queria ter o prazer de apresentar a nossa primeira convidada. Estou conversando hoje com a doutora Ana Priscila, Pri para os íntimos, e vamos falar um pouquinho do que é ser mulher em grupo, ser mulher conjunto com conteúdo sério. Bem-vinda, doutora Ana Priscila. Obrigada, Rê, pelo convite. É um prazer fazer parte desse momento da Vênus, de crescimento, de conscientização. E antes de mais nada, de trocar experiências, né? De a gente falar mais sobre saúde da mulher e o que é ser mulher nessa fase. Verdade. Estava conversando aqui com a doutora Ana Priscila antes de abrir para vocês que a vida mudou. E a vida mudou realmente. Eu brinco que a minha filha, quando recebeu a notícia se ela entrou ou não no vestibular, veio um e-mail para a caixa de correio dela. E ela abriu sozinha. E na minha época saía no jornal. Era público. Todo mundo sabia quem entrou ou não. E um dia antes era colado nas paredes do cursinho. Então todo mundo que estudou com você e todos os seus professores sabiam quem tinha entrado ou não. Era uma emoção diferente, a vida rodava com a informação num lugar diferente. E hoje eu acho que para a medicina isso deve ser assim um diferencial muito grande, porque depois do advento Google, você dá um Google no que você sente, o que você acha que sente, do que você pensa que pode ser um diagnóstico e como ficou esse lugar. Olha, Rê, eu acho ótimo a conscientização das pessoas sobre o seu corpo. Eu falo que dentro do nosso modelo educacional, a gente aprende matemática avançada, às vezes física, e a gente fala muito pouco sobre o corpo humano. Então, como adultos, até porque somos jovens e saudáveis, a gente se interessa muito pouco sobre a nossa alimentação, sobre alguns cuidados com a atividade física. Então, se esse modelo de saúde não está incorporado na família, muitas vezes a gente vai crescendo sem olhar para o nosso corpo e chegando como adulto, e ali naquele momento em que a gente já adoeceu, onde a gente tem que procurar um médico como tratamento, não como prevenção. Eu acho que hoje, com toda essa informação, e às vezes a gente tem que tomar cuidado com a desinformação, mas a gente possibilita que mais pessoas, em todas as idades, possam realmente ter um conhecimento sobre o corpo da mulher, sobre o ciclo menstrual, sobre o impacto, né? Quantas mulheres não sofrem caladas sobre distúrbio pré-menstrual, ou muitas vezes com um quadro de enxaqueca, e não tem com quem recorrer. É claro que sempre é importante ter esse acompanhamento médico e profissional, mas quando a gente lê sobre isso, quando a gente começa a ter a percepção melhor sobre o nosso corpo, a gente participa desse tratamento. Então, eu realmente gosto muito quando o paciente chega no consultório e fala: olha, eu li isso, doutora, faz sentido? Porque a gente já parte de uma conversa e de um acordo e de um engajamento dele no tratamento. Quando a gente fala, né, como médico, acho que eu e todos os médicos, que é a aderência. Então, muitas vezes, o paciente ele tem uma proposta, ele começa, ele faz o primeiro, o segundo mês, mas às vezes ele para, porque nessa rotina acelerada, ele não olha para isso. E aí, quando ele sabe, quando ele entende, quando ele se conscientiza, ele participa do processo. Então, ele mantém. E acho que a vida hoje, né, é tudo muito no automático. É tudo muito no automático. Então, assim, você levanta, você sabe que tem que tomar um café da manhã e depois você tem que levar a criança na escola, você tem que buscar da escola, você pega trânsito para chegar no trabalho, você pega o outro, pega o outro. E às vezes o pouquinho do bem-estar que você pode inserir nessa rotina, você nem faz porque você está muito no acelerado. Cansada. Cansada e não sobra tempo. Outro dia eu vi uns memes que eu dei risada. Se você levantar, lavar o rosto com sabão, passar o tônico, o filtro solar, o protetor, não sei o quê, você leva uma hora para sair de casa. Cansei, vou voltar para a cama. Então, assim, e realmente, se você colocar tudo que você tem que fazer, e mais o trabalho produtivo, e mais terceiro setor, você tem que fazer alguma coisa de filantropia, você tem que fazer alguma coisa de propósito, você tem que ligar para os seus pais, você tem que não pode manter. Não sobra horário.
Então, assim, eu acho que é pelo conhecimento que a gente vai começar a priorizar o que entra para nossa rotina ou não, e o que a gente pode abrir mão ou não, em trocar por outras atividades. E colocar na rotina o que você quer a longo prazo. Exato. Porque é o que a gente escuta, né? A vida não é a caipirinha que você toma sentada na praia, é o que você faz todo dia. São as suas escolhas, Rê, exatamente isso. E eu acho que quando a gente está falando do Google ou de outras mídias sociais, a gente realmente é inundada por uma quantidade de informação que eu vou falar, eu vou tomar vitamina 1, a vitamina 2, a vitamina 3, eu tenho que fazer o exercício, mas aí eu tenho que fazer a caminhada, mas aí eu tenho que fazer o óleo, e aí eu tenho que ter contato com a natureza, e a gente não consegue fazer esse checklist. Então, eu acho que a partir do momento que a gente começa a trabalhar desde cedo sobre o nosso corpo, sobre as nossas escolhas, e entender que às vezes o que é bom para mim não é bom para outra pessoa. Então, a gente entender as nossas individualidades. A gente começou aqui conversando sobre o ovo. Ai, na época o ovo era bom, depois virou ruim, depois virou bom de novo. Eu acho que mais importante do que taxar alguma coisa como sendo vilão ou como sendo bom é entender para você se faz sentido para o seu corpo, para a sua rotina, para a sua essência. E a gente poder ter essa capacidade de escolher, que isso também a gente está perdendo, Rê. Às vezes a gente vê tudo e a gente quer tudo, e às vezes tudo não é necessário. São poucas coisas necessárias. E que a gente tenha essa capacidade, esse olhar de ver o que é necessário e colocar. Não fez sentido? Tira, parte para o próximo, né? A gente tem muito tempo para a gente ir conhecendo o nosso corpo. Eu escutei outro dia alguém falando que eu queria ser melhor e eu queria ser uma pessoa melhor, mas a gente não é o que a gente quer ser, a gente é o que a gente consegue. E dentro do que a gente consegue, pequenas mudanças a gente consegue muito. A gente consegue muito. Então, há um tempo atrás eu descobri frequências. Você tem lá, se você pôr no numa dessas plataformas de música, frequência. Frequência para dormir, frequência de relaxamento, frequência de sono profundo, tem frequência de tudo. Então eu, para dormir hoje, pego o celular, ponho na carga e ponho uma frequência. Já virou um hábito e me faz bem. Frequência de relaxamento profundo. E aí eu presto atenção que eu tenho que respirar. E é um detalhezinho, se você faz 5, 6 respirações profundas, você já mudou teu corpo. Você já mudou. É que a gente não para, né? A gente não para. E eu acho que o lugar da Vênus na minha vida veio para trazer essa consciência de somos todas passando pelo mesmo processo. Pelo mesmo processo. Então, vamos envelhecer, vamos amadurecer. E quem tem o benefício de morrer mais velho, agora vai morrer com qualidade, porque a longevidade já chegou. Então, quero ter uma idade avançada e morrer jovem, de espírito. Para isso, a gente tem que se cuidar e se responsabilizar pelas escolhas que a gente vai tomando. E para uma escolha melhor, nada como ter um conteúdo melhor, para você descobrir até qual vitamina tomar. Exato, ou qual frequência, né, colocar para antes de dormir, porque de repente a frequência para você é diferente para mim. O que me acalma, me traz esse relaxamento, é diferente para você, é diferente para outra mulher, é diferente para uma criança. E eu acho que essa diversidade de possibilidades abrem caminhos diferentes para diferentes mulheres. Estamos todas nesse momento de maturidade, de climatério, e menopausa, sim. Mas para começar, a gente nem tem os mesmos sintomas. Somos tão diferentes, até na nossa característica do que como vai apresentar, o que nos incomoda nessa fase, o que está acontecendo de mudanças. Então, dentro dessa nossa individualidade, a gente ter diversas possibilidades e encontrar o nosso caminho. Verdade. A gente fez um evento lindo em São Paulo, que a primeira médica que falou foi a doutora Flávia, e ela põe uma bonequinha com todos os sintomas em volta. E aí uma amiga que foi, segundo ela, de curiosa no evento, ela falou: "Não, isso não é para mim, eu não estou nessa fase, mas eu vou para te prestigiar". Depois da fala da doutora Flávia, ela ia embora. Ela falou assim: "Eu fiz check em todos os sintomas. Eu acho que eu vou ficar". Aí eu olhei para ela e falei assim: "Como?". Ela falou assim: "Não pulei um. Eu gabaritei todos, acho que eu vou ficar". E aí ela escutou você falando, e assim, ela falou: "Rê, eu precisava disso e não sabia.
Ainda bem que eu vim de curiosa. Porque às vezes, é o que eu falei, é o atropelo da vida. Você não percebeu. Você não percebeu a dor de cabeça, você não percebeu a perna inchada, você não percebeu o cansaço, você não percebeu que antes tocava o despertador, você dava um clique e levantava. Agora você põe mais 10 minutos e quando passa os 10 você fala: "Tem mais 5? Não, não tem mais 5". Então, assim, esses detalhezinhos que às vezes a gente escuta alguém falando e você fala: "Opa, Espera aí, tá acontecendo comigo. E saber que muitas vezes isso também tem uma relação com a parte orgânica, hormonal do nosso corpo. Eu falo que como, né, mulheres, a gente foi muito educada a entender o que era a menarca, que era a primeira menstruação, entender o ciclo menstrual, entender TPM, entender a gestação, e aí entender o que era a maternidade, mas eu não me lembro de ninguém conversando comigo quando eu era criança sobre climatério, sobre menopausa, sobre envelhecer. Então, esses assuntos, que são assuntos tabus, que muitas vezes a gente não foi nem educada. A gente foi educada a entender, puxa, você tem que passar na faculdade, você vai comprar sua casa, você vai, mas tudo até os 45 anos. Todas essas expectativas, todos esses desejos, esse planejamento para a maturidade, não foi conversado quando a gente era criança. Porque estava muito longe, ou porque não era um assunto importante, ou porque as pessoas não sabiam como lidar com esse assunto, porque hoje a gente sabe lidar melhor com o nosso envelhecimento, a gente tem mais estudos, a gente está tendo um processo de expansão da longevidade. Então, que a gente também possa trazer isso para os nossos filhos, né? Eu tenho crianças em casa, eu tenho adolescentes, e esse assunto, ele é um assunto muito comum, sobre o climatério, menopausa, sobre envelhecer, sobre, inclusive, finitude, né? Lógico, a gente não é para ser uma coisa maçante, mas a gente transforma esse assunto em algo normal, em algo que a gente pode falar, a gente não precisa só sentir, esconder. A gente pode conversar sobre esse assunto que te incomoda. Então, eu acho que, e para que ele não incomode tanto, acho que isso também é importante. quando alguém me perguntou a minha expectativa com relação ao Vênus, eu queria que quando a minha filha, que hoje tem 26, a turma dos 27 e 30, quando eles chegassem nesse momento que eu tô, que eu já passei, né, a fase dos 40, 50, que ela chegasse aos 60 com uma outra expectativa. E a vida mudou muito, né. Então eu lembro da minha mãe. Gente, minha mãe ia no médico, aí a minha mãe fazia o exame, e aí a minha mãe ia buscar o exame e minha mãe guardava, porque ela dizia que era falta de respeito com o médico abrir o exame antes. E essa foi como a geração dela foi educada. O meu, não. Não só porque eu sou enfermeira, mas eu chegava, eu abria o exame de todo mundo. Eles ficavam com o olhão arregalado, tipo assim: "Você tá fazendo isso?". "Estou, porque eu quero saber". E depois, assim, a vida veio para esse outro lugar. E hoje a expectativa de vida brasileira aumentando, você ganha anos que você não achou que você ia ter. E você consegue programar coisas que você não imaginou que você teria essa possibilidade. Então, aquele sonho da geração do meu pai e do meu avô, de trabalhar no mesmo emprego, de se aposentar no mesmo emprego e de fazer carreira, né, imagina, o cara que deu certo na vida é o cara que fez carreira num banco do Brasil e se aposentou. Gente, hoje, vocês ficam 2 anos num emprego, já pulou para o outro, está fazendo o terceiro junto, muda, faz uma transição de carreira no meio, descobre que o seu propósito não era aquilo. E essa riqueza, eu acho que ela aflora com a longevidade, e a maturidade está aí para isso, para te provar, para te mostrar, para escancarar que podemos sim. Porque a gente vai viver, gente, eu quero viver mais 30, 40 anos. O que que eu vou fazer desses 40 produtivos, desses 40 viva, que tem cabelo comprido, que namora, que viaja sozinha, viaja com mala de mão, que está gestando esse projeto inteiro que é o Vênus, que a gente está tendo assim a alegria de recomeçar, de começar de novo. Eu acho que é muito do meu nome, né? Renata, Renata é o nato que renasceu. Então, a gente renasce todo dia. E nada como fazer boas escolhas para esse momento de renascimento diário, de poder escolher melhor e de se responsabilizar pela sua escolha, né? Tem amigas que a gente tem que 10, 15 anos reclama do mesmo motivo, reclama
porque o meu marido é assim, porque o meu filho é assim, porque a minha empresa é assim, porque o meu chefe é assim. Gente, mas e cadê você? Cadê você? Né? Então, assim, para você não ficar reclamando da mesma coisa, por que que engordou? Por que que engordou uma gordura diferente? Porque vamos combinar que a gente na menopausa não é que você engorda? Você faz o quê? Você muda. Você muda o seu corpo. E eu achei muito bacana a sua fala, né, dessa geração em que tem todas essas trocas, experiências, é simplesmente porque eles sabem que eles têm escolhas, que eles têm caminhos, que eles têm propostas. Muitas vezes, a mulher que ela chega no climatério e menopausa e ela acaba, na verdade, trazendo esse desconforto do mesmo trabalho, do mesmo marido, do seu corpo, é porque muitas vezes ela não se deu conta que ela tem várias escolhas, que existem vários caminhos, que tem várias possibilidades. E a gente só vai conseguir enxergar esses caminhos quando a gente parar e olhar para a gente, para o que a gente quer, e também parar e se conscientizar das propostas que a gente tem. Eu acho que falta muito isso. Eu acho que a nossa geração foi criada com um modelo, a geração dos nossos pais foi criada com um modelo de começo, meio e fim, aquele caminhozinho. Eu acho que essa geração que está vindo, eles têm tanta informação e tanta vida mesmo, porque eles estão vendo que o mundo é muito grande, que são tantas possibilidades, e que eles querem avaliar o que faz sentido para eles ou não. Então eu acho que é isso, que a gente também pegue um pouco dessa experiência, junte um pouquinho, né, da geração dos nossos pais, um pouco da geração dos nossos filhos, e nesse equilíbrio a gente consiga abrir esse leque nesse momento que é o climatério e a menopausa. Eu acho que é um momento muito de autoconhecimento, desse olhar, desse desacelerar, gestar novos projetos, se autogestar. Porque a gente também, por muito tempo, cuidou de todo mundo, né? A mulher tem muito esse papel na sociedade, de ser mãe, e aí cuida dos seus pais, ou cuida da sua casa. De repente é o momento de a gente se cuidar também. É verdade. É muito forte na minha vida a presença dos meus filhos. Quando a minha filha entrou na faculdade, a aula inaugural da faculdade, com toda a turma que estava entrando naquele ano, quem falou, falou que 20% dos alunos que estavam ali dentro iriam se formar num curso que ainda não existia. Quando ela me contou isso, eu falei assim, gente, que faculdade horrorosa. Como assim você entra e você não sabe no que você vai se formar? E aí eu fiquei pensando, nossa, Renata, que pensamento feio. É porque está tudo mudando e está mudando muito rápido. Quando que a gente imaginava que a gente teria influenciadores? Hoje, a pessoa tem um alcance gigantesco, ela fala para multidões, são milhares de pessoas, milhões de pessoas que escutam, e às vezes ela nem tem o conhecimento, ou às vezes ela tem o conhecimento e ela faz uma coisa maravilhosa que é referendar outro profissional, que é o especialista naquele assunto. E isso são coisas de agora. Imagina se na geração da minha mãe ela ia saber o que é um influencer ou não. Foi muito rápido. Foi muito rápido. O meu pai pediu um dia, ele falou assim: "Olha, não é por nada não, mas eu quero um telefone que passa o dedo assim". Aí eu falei: "Nossa, precisamos trocar o BlackBerry do meu pai". E foi maravilhoso, porque agora ele consegue. Ele faz parte dos grupos com os netos, ele às vezes erra e manda áudio vazio, e aí o grupo inteiro em solidariedade, todos mandamos áudios vazios no grupo, e a gente ri disso uma semana. Mas é isso, eu acho que essa junção das gerações é importante e vão abrir caminho para a gente ter uma geração que chega nessa fase com mais tranquilidade. E essa nova geração também, né, trocar essa experiência com a nossa. Eu acho que é isso, a gente tem intensa conexão. Lá em casa, com as meninas, é muito engraçado quando a gente vai falar de climatério e menopausa, porque a minha mais velha está na adolescência. E às vezes ela começa, né, como uma adolescente normal, que tem aí um pouco desenvolvimento do pré-frontal e os hormônios, vai ser mais impulsiva, vai mudar o seu comportamento e faz parte do corpo dessa adolescente se comportar dessa forma. E aí, quando ela tem esse momento, aí eu brinco com ela, eu falo assim: "Você tá na menopausa? Você tá no climatério?" E aí ela percebe que ela também tem comportamentos, muitas vezes diferentes, e que todos nós temos. Às vezes o meu marido também vai esquecer uma palavra e fala: "Olha, tô achando que você tá no climatério, olha, você tá esquecendo". Ou seja, é lógico que na mulher no climatério e na menopausa, a intensidade desses sintomas muitas vezes atrapalha a sua qualidade de vida. E ela precisa ter esse abraço do profissional médico, ela precisa ter essa proposta de acompanhamento. Mas entender que todos nós temos os nossos momentos
e a gente normalizar isso dentro da nossa casa, normalizar isso no nosso trabalho, para que a gente tenha acolhimento, porque naquele momento foi ela, mas às vezes num outro dia você eu. Então ela também entender, Nossa, que olha, lindo. mamãe, eu entendi. Olha, eu não gostei do que você falou, mas eu entendo. Pensa um pouquinho. Então é a gente ter esse momento que cada um vai compreender o outro, mas a gente só compreende se a gente também sabe o que está acontecendo, que sabe que aquela frase não foi uma frase pensada, foi às vezes uma impulsividade por um momento até dessa parte de saúde mental, nesse momento que a gente passa. Eu acho que a gente vai construindo junto. Até para quando ela também estiver passando por esse momento, ela fala, puxa, olha, eu já sabia que isso podia acontecer, deixa eu pedir uma ajuda. Tá intenso demais. Eu preciso avaliar isso. Ou não, eu não preciso de uma ajuda, eu preciso às vezes respeitar o meu corpo. Vou ter meu momento de meditação, de atividade física, uma alimentação regular. Eu acho que cada mulher vai encontrar o seu caminho, mas a gente só encontra o caminho se a gente entender o que está acontecendo com a gente. Verdade, é verdade. Entender o que acontece com a gente não é uma coisa muito fácil. Outro dia eu estava dirigindo, e aí assim, sabe gente no carro falando, som ligado, tudo ligado, eu quis estacionar, eu desliguei o som, para conseguir me concentrar. Aí todo mundo assim, que você fez? Eu falei assim, para de falar que eu vou estacionar. Eles se mataram de rir de mim, mas eles se mataram de rir real. Desde quando você precisa desligar o som, o que estava alto, para conseguir pôr o carro no lugar? O carro vai, mãe, não faz isso. E assim, chega para todo mundo. Se você puder entender que vai chegar de uma forma divertida, gente, muito melhor. Muito melhor. Gente, o que era mesmo que eu ia fazer? Volta no lugar que você estava, que o pensamento volta. Aí você fica olhando e fala, vocês estão me sacaneando. Porque dá esses lapsos mesmos. E tudo bem. E tudo bem. Agora, que maravilha que é chegar na maturidade. Muito, Rê. Eu A acho que é um presente. prioridade que você dá, o tamanho dos problemas. Não é que você não tem problema, você tem problema, mas o tamanho do teu problema muda. Você olha para aquilo e você não olha mais para foto. Você entende que é um filme muito maior? E aí você fala: não, peraí, vai melhorar aqui, vai melhorar ali. Os dramas, gente, eles passam para ter outras proporções na vida da gente. A gente tem A outro olhar. escolha de onde você vai gastar seu tempo. Gente, eu vou sair com fulano? Não, não vou sair. Não, eu vou sair hoje? Não, eu tô cansada, eu preciso dormir. Ou não, eu vou levantar e vou criar forças. E vou porque vai ser legal e eu vou gostar. Então, assim, essa paradinha técnica que você para e respira, Que a gente devia fazer sempre, a gente inclusive, devia né, fazer Rê? sempre. E eu acho que uma coisa maravilhosa dessa geração que vem é como eles se acolhem diferente da gente. A minha filha às vezes para e fala assim: mãe, você me mataria se eu falasse que eu preciso dormir 40 minutos, porque eu tô exausta. Tipo, eu acordei 5h30, 6 porque eu fiz a lição. Agora que eu almocei, eu preciso. E ela tem uma coisa fantástica que é onde ela tá. Parece um botão assim, ela desliga. Ela fecha o olho, encosta, ela dorme, ela abre o olho, ela fala: eu tô pronta. Vamos de novo. E eu fico olhando e falo: gente, que privilégio. É respeitar o seu corpo e os seus sentimentos. Lá em casa, eu falo que realmente eu acho que é uma coisa geracional. Ah, vai ter uma festa. Quase que eu quero ir na festa dela. Eu falo, não, Bela, mas como você não vai? Não, mamãe, eu não quero. Por quê? Porque eu tô cansada. Eu É falo, que a gente como não tinha essa assim? permissão. Não tinha essa permissão de falar, puxa, essa eu vou, essa hoje eu não tô bem, eu não vou. Então eu acho que elas também vêm com toda essa possibilidade, um respeito para o seu corpo e com os seus sentimentos. Eu falo, puxa, mas Bela, vai ser legal. Eu sei que vai ser legal, mas hoje eu tô cansada. Hoje eu já fiz várias atividades. Hoje eu quero descansar, eu vou na próxima. Ela sabe que tem uma próxima. Então, eu acho que é claro que a gente tem que viver um momento. Eu acho que a gente, né, é uma geração que a gente fala muito sobre ansiedade, porque a gente sempre está querendo prever o que vai acontecer, como a gente vai envelhecer, o que, que vai acontecer. E às vezes a gente tem que simplesmente aproveitar o momento presente. Mas aproveitar o momento presente não é fazer tudo. Aproveitar o momento Não. presente é priorizar aquilo que é importante para a gente. E respeitar o nosso corpo também dentro desse mundo acelerado que a gente está inserido. Eu andei priorizando vitaminas. Tem tudo que a gente tem que tomar. Mas eu não dou conta de 18 comprimidos no dia. Então, vou tomar esses primeiro, depois. Vou tomar os outros. Depois, se sentir falta, eu vou escolher um para depois, mas até no suplemento eu andei
selecionando o que que vem primeiro, quem sim, quem não, quem nunca. Não tem assim? Quem sim, quem não, quem nunca? Como é que a gente escolhe? Isso serve para tudo. Serve para atividade do teu dia, serve para amizade, serve para compromisso, serve para autocuidado, serve para tudo. Então, assim, E bem, tem o essencial, tem o né? É o que eu essencial. conheço já, a Rê. Ela falou que ela faz atividade física, elástico todos os dias. Então, esse eu não abro mão. Por quê? Porque isso faz sentido e eu entendo que esse, ele é importante. Então, eu acho que é isso. É a gente entender o que é importante. Isso. Sempre acompanhado de bons médicos. Boas escolhas vêm com bons médicos. Um conselho que encaixa para você em algum lugar. Você pode até estar tudo bem, mas vale checar se continua tudo bem. Passei por isso semana passada. Nada como bons atendimentos para você reavaliar, né? O que está certo, você fica feliz, contente, comemora. O que não está certo, você tem a oportunidade de tomar a decisão. Mudo agora, mudo mais para frente, qual é o melhor momento de eu mudar ou não, porque isso também é uma escolha. Sabendo que existe uma oportunidade melhor, qual é o melhor momento para você tomar aquela atitude? Fica aqui o lembretinho. E se é o melhor momento de mudar, o que que eu preciso fazer para que essa mudança seja mais harmônica, mais benéfica e mais tranquila, né? A gente é meio avesso à mudança, mas às vezes a mudança é tudo que você está precisando, né? E esse outro lugar, o maravilhoso do Vênus é isso, ó, saber que você não está sozinha, que a gente está aqui e que todo mundo passa por isso e que é bom fazer parte desse espaço e mudar também, né? Trazendo Vênus ainda, né, Rê, eu acho que é muito importante esse processo de conscientização, porque eu acho que também esse falar sobre menopausa, sobre maturidade, sobre climatério, ele também está reservado para uma parcela muito específica da população. Então, poucas mulheres têm acesso a essa informação. Seja porque poucas mulheres têm acesso a um bom médico, ou um acesso a um médico que queira explicar para essa mulher as mudanças que está tendo no seu corpo. Então, eu acho que a Vênus como plataforma, como podcast, ela vem com um processo de trazer conhecimento, e que esse conhecimento chegue a muitas mulheres. Eu falo que foi um momento que me tocou muito. Eu tenho uma pessoa que, uma funcionária que trabalha comigo em casa, que eu falo que eu praticamente gosto mais dela que do meu marido hoje em dia. Ela realmente é uma pessoa muito cara, cara mesmo, demais. E eu sou muito afetuosa, eu abraço, eu pego, é o meu jeito. E então eu tenho esse muito contato. E um dia eu acho que ela faltou, e ela começou a faltar uma, duas vezes por semana de uma maneira consecutiva. E aí ela voltou no trabalho. Eu abracei ela e falei, Má, tá tudo bem? Me conta, como é que você tá? E ela começou a chorar. Na hora, né? Eu sei a idade que ela tem, eu sei o que ela tá sentindo, eu sei. Na hora eu pensei em climatério. Sabe quando ela vai conseguir receber um atendimento para identificar que ela tá mal? Que tudo aquilo que está acontecendo, e eu acho que é importante as mulheres escutarem isso, Rê, porque muitas vezes a gente prejudica a nossa performance no trabalho, em qualquer das camadas que a gente esteja. Então, quando a gente tem um negócio nosso, tudo bem, a gente pode ficar prejudicada, mas às vezes eu posso ser demitida, eu posso não receber uma, uma bonificação ou uma promoção, porque eu estou mal naquele momento. É claro que a intensidade desses sintomas vai ser muito diferente para cada mulher, mas que essa informação chegue a todas essas camadas para que elas possam receber ajuda, para que elas conversem com os seus médicos, para que elas não achem normal chorarem de vez em quando, se sentirem melancólicas, sem vontade de fazer nada, para que a gente possa realmente abraçá-las, né? E a gente ter esse movimento do médico particular, do médico do SUS, de todos os médicos em relação à saúde feminina, né? A mulher, ela precisa ser olhada dos 40 aos 50, aos 60 anos. A gente ali fica um limbo, né? A gente fala muito da mulher jovem, do geriatra, e a mulher 40, 50, 60, eu acho que a gente perdeu um pouco esse olhar. A gente ficou muito no preventivo, no ginecológico, na mama, no câncer, quando na verdade acontecem tantas outras coisas, o bonequinho da Flávia, que é o sono, é a irritação, são outros pontos que precisam ser acolhidos
quando se tornam muito intensos e atrapalham a qualidade de vida dessas mulheres? Porque a gente mascara, porque você fala: "Não, não dormi bem". Gente, eu não dormi bem porque ontem aconteceu isso, ou porque aconteceu outro, porque eu comi tal coisa, porque não sei o quê, ou eu estava preocu a gente não entende que isso pode ser um sintoma. Agora, doutora Pli, a pessoa que não dorme direito, vamos lá, jogo honesto. Você não dormiu uma, 2, 3, 4, na quinta noite que você não dormiu direito, para onde vai o humor? Para onde vai a irritabilidade? Como que você levanta? O seu cansaço acumulado. Então, assim, de um sintoma que era só o sono, você já juntou todo um entorno, e aí, assim, quem que vai levantar, pôr o tênis para fazer ginástica depois de não ter dormindo e estar, que nem eu falava, se eu morasse sozinha, eu fugia de casa, porque eu ali, a gente não se aguenta. Como que você vai neste lugar, fala: "Não, espera aí, o que eu preciso é de uma caminhada, eu vou botar o tênis no pé, eu vou tomar a água e eu vou dar uma caminhada". É difícil, não é uma coisa fácil. E quer ficar pior, Rê? Aí eu marco um médico para falar sobre isso. Só que o médico eu marquei daqui 10 dias. E daqui 10 dias, de repente, eu já Outra voltei a coisa. dormir melhor. E aí eu falo: acho que eu não preciso mais ir no médico. E aí eu não vou. E aí daqui 2 semanas, eu volto a ter o mesmo sintoma ou um sintoma diferente. E por isso que eu falo que a mulher, ela se sente muito perdida nessa fase. Porque são sintomas diferentes, em momentos diferentes, com melhora, com piora. E muitas vezes a hora que ela fala: então eu vou procurar um médico para ver isso, ela melhora. Aí daqui a pouco ela fala assim: agora não dá mais. Aí aparece outra coisa, então eu não vou mais procurar o reumato pela dor. Eu vou procurar porque eu tô tendo taquicardia, o cardiologista. E aí eu me sinto tão perdida e tão sozinha, sem entender que tudo isso pode fazer parte de uma mesma alteração hormonal, só que apresentando sintomas diferentes e que a gente, na verdade, traga esse conhecimento para que ela fale: olha, não, peraí, deixa eu anotar. Sabe aqueles aplicativos que a gente tem para Hum, fluxo menstrual, que é para TPM? Então a gente hum. fala: ah, olha, 3 dias antes eu senti cólica, eu fiquei mais chorosa. Eu acho que para a mulher 40 a mais, é muito importante que a gente tenha um lugar onde ela também escreva. Porque ela fala: puxa, peraí, essa questão do sono está sendo recorrente. Porque às vezes nem ela percebeu que está sendo mais frequente do que ela está avaliando, porque ela é mãe, trabalha, tem que cuidar da casa. Então, naquele momento, ela não percebe que aquilo está acontecendo de Mas forma frequente. verdade, mas isso para quem é casada, o que pergunta assim: "Mas você dorme bem?" Você fala: "Claro". Aí o marido fala assim: "Claro que não". Porque ele percebe que você não dorme bem, né. "Você fica nervosa?" "Eu não". Ele: "Claro que fica". Aí você fala assim: "Fico", né. "Mas ela tá mais irritada?" "Eu não, tô ótima". "Não, claro que você tá mais irritada". Aí você começa a olhar e fala assim: "Espera aí, tô ou não tô?" E é verdade, como o sintoma muda, eu brinco que deve ser assim, o caos, né, na vida, o cabelo começa a ficar fraco, você procura um tricologista para arrumar teu cabelo. Aí a articulação tá doendo, você vai no reumato. Aí você aumenta de peso, você vai na nutri, a nutri não resolve, você vai numa endócrino. Depois você tem uma palpitação, você tá com o coração uma coisa diferente, você marca um cardio. Quando tudo isso, você tinha que ir no gineco, dosar seu hormônio, acompanhar como tá teu hormônio e entender em que lugar você tá. E reforçando, porquê do Vênus? Porque este ano, 2024, fevereiro deste ano, a gente teve um CID, que é o Código Internacional de Doenças, um CID de menopausa. Então, você, mulher que está aí do outro lado, você pode ser atendida no quesito menopausa pelo SUS. Então, assim, é um benefício que não é só para mim, não é só para a doutora, não é é para todo mundo. Em fevereiro desse ano, universalizou o acesso ao tratamento Que a por gente termos um CID. Exatamente, né? Se tem um CID, a gente olha para isso, a gente tem propostas de tratamento, seja elas quais forem. Se for hormonal ou não hormonal, o importante é que ele seja falado durante a consulta, que essa mulher ela seja escutada e que sejam trazidas propostas. E aí, trazendo a questão do Vênus, Rê, eu acho que não é só o conhecimento, é fazer parte de um grupo. Tem alguns estudos na Austrália, que têm um outro olhar sobre o climatério e a menopausa há muitos anos, e eles mostram que 25% das mulheres entre 40 e 50 anos se sentem sozinhas. Assim, se você fosse falar um adjetivo a cansaço, fadiga, irritabilidade, solidão. Eu me sinto sozinha.
E esse se sente sozinha, a gente tem algo tão amplo. Eu me sinto sozinha no meu relacionamento, eu me sinto sozinha em relação ao meu corpo, eu me sinto sozinha em relação a não entender o que está acontecendo, porque eu falo, falo, falo e ninguém me escuta. Ou, na verdade, eu não sou ouvida, ou eu acho que só acontece comigo, porque eu passo a noite acordada, mas eu não sei se as minhas amigas também não estão acontecendo a mesma coisa. Então, eu tenho uma diminuição de libido, será que é só comigo? Então, esse solidão foi algo que me chamou muito a atenção. Como você se sente sozinha? Então, vamos falar mais sobre esse assunto, vamos conscientizar, as mulheres vão se reconhecer, vão começar a abordar mais, né? Eu brinco que as minhas pacientes elas falam, doutora, agora tá todo mundo PhD, minhas amigas de menopausa, porque depois da sua consulta, que você explicou tudo, a gente senta, Já não sei de falamos mais tudo. sobre fralda, a gente agora fala sobre o climatério e menopausa, e sobre como cada uma tá passando por isso. Falei, que beleza. Porque, na E é verdade, a gente verdade. vai trocando informação e experiências e muitas vezes conhecimento. Antes aqui do podcast, vou falar para vocês, meninas, a Rê colocou um olhinho essencial. Ela falou, olha, cheira tal. Falei, nossa, eu nunca tinha feito dessa forma, eu fazia de uma forma diferente. Então foram assim, 5 minutos que eu já aprendi. Provavelmente essa noite eu vou fazer da forma que a Rê me ensinou, porque eu adorei. Então eu acho que é essa troca, a gente fala mais sobre saúde, mais sobre a fase dessa mulher, porque a gente vai somando, né? Sim, e eu entendo esse seu lugar da solidão, né. O lugar da solidão é porque a tua casa vai continuar a mesma. Querida mulher que está aí do outro lado, teu marido vai continuar o mesmo, teus filhos vão continuar o mesmo, tua funcionária é a mesma, teu cachorro é o mesmo, tá tudo o mesmo. Quem tá mudando é você. Então eu entendo falar desse lugar da solidão, por quê? Porque o que você comia antes, você come agora e você engordou. E todo mundo come igual, mas quem engordou é você, né. Todo mundo fez o mesmo programa do dia, todo mundo saiu no sábado, foi para o shopping, foi no cinema, né? Todo mundo chegou em casa, deitou e dormiu, quem não dormiu é você. Então esse lugar da solidão, porque essa mudança toda está acontecendo, e está acontecendo só com você, é um lugar muito difícil, é muito solitário viver isso sem entender que somos todas e que existe fora do teu núcleozinho familiar, que fora todas estamos passando por isso também, todas. Então assim, para quem vem expatriado, que tem um núcleo familiar mais fechado ainda, dependendo da sua criação, se nem como a minha, a família inteira da minha mãe é do interior, viemos só nós para São Paulo. Eu não tinha primos em São Paulo, não tinha ninguém em São Paulo. Então a vida era mais fechada ainda. Se você não tem uma comunidade, se você não tem um grupo que você participa, para você trocar no grupo, você não vai achar esse espaço dentro da sua vida do trabalho. Você não vai chegar para o seu chefe e falar assim: "Nossa, tô num calor hoje, o dia foi difícil, à noite eu não dormi". Seu chefe vai te olhar e falar: "Oi, ok?". Então, assim, isso é um motivo de solidão. Eu tenho 2, 3 amigas que no começo da pandemia entraram na menopausa, e aí ficaram sozinhas. Você consegue imaginar que dor, que lugar difícil esse, de você entrar nesse processo inteiro, tudo isso acontecendo, e você ficar você com você sozinha? E sozinha também, Rê, porque por muito tempo esse foi um assunto Ninguém que falou. trazia vergonha para as mulheres, né? A mulher não queria entrar na menopausa porque estava muito relacionada a ser velha, a acabar tudo, né? Então, assim, olha, é uma pausa. Então, assim, o que que aconteceu? Então, a gente associava muito esse momento de maturidade, de envelhecimento, com coisas negativas. Então, eu não quero estar na menopausa, né? Acabou. Como assim? Meu corpo vai piorar, minha pele vai cair. Então, existia um tabu e existia uma vergonha. A mulher não queria falar, ela não queria se aceitar. E até hoje, nas nossas falas, é tão frequente eu receber mulheres que falam: Ah, olha, eu tenho 60, mas eu não pareço 60, né? Você acha que eu pareço 60, doutora? Eu Eu falo acho que eu pareço 45. Qual o problema de parecer 60? Né? Então, assim, tá tudo bem, você parece o que você parece. E você tá linda. Seja com o cabelo pintado, seja com o cabelo branco, seja com um pouquinho de peso, seja com um pouco menos. Ou seja, a gente também normalizar essa diversidade, a gente também admirar o velho. Teve uma vez que eu estava vendo um filme com a minha filha e eu só falo sobre etarismo na minha casa. Eu sou uma militante nesse sentido com as que bom. crianças, tá? E aí a gente estava assistindo um filme e eu tenho muito a mania de elogiar, né? Eu falo, nossa, que mulher bonita, que ator bonito. E aí apareceu a Charlize Theron na cena ali do vídeo e eu falei assim, meu Deus, como essa mulher ela é linda. Aí a minha filha
mais velha, que não tem esse assunto sobre preconceito contra o envelhecimento em casa, ela falou assim: ela é velha, mas é bonita. Quando ela falou essa frase, meu marido falou assim: se prepara, Isabela. Vai Nossa, ser você vai ser 1 hora da mamãe metralhada. falando Vai ser sobre a sua metralhada. frase. Isso. Falei, filha, você não fala é um bebê, mas é bonito. Você fala, é bonito. A gente consegue ver a beleza no bebê. Por que a gente não vê a beleza no nosso envelhecimento? Onde que a gente perdeu essa sensibilidade? De novo, se tiver um bebê brincando, eu não falo, ele é um bebê, mas é bonito. Não, eu falo, ele é lindo. Eu consigo É ver a verdade. beleza no bebê. Eu consigo ver a beleza no adolescente. Eu consigo ver a beleza na mulher madura, na mulher de 30, 40 anos. Por que eu não consigo ver a beleza na mulher de 50, 60, 70? São belezas diferentes. Cada um do seu jeito. Então, aí ela escutou parcialmente, também não fui tão chata, Rê. Eu só expliquei isso, e ela falou, tá certo, mamãe, ela é linda, pronto, coitada, né? Mas eu acho que é isso, essas pequenas frases, quando ela chegar com 50 anos, será que ela vai se ver bonita? Eu acho que é isso, a gente tem que ensinar a nossa geração, e principalmente a futura, de que a gente tem diversas belezas com a nossa experiência, com a nossa maturidade, com o nosso conhecimento, com o nosso corpo. Porque senão, quando ela chegar aos 50 e ela estiver diferente do que ela é hoje, ela vai se pôr em xeque. Que a gente se Verdade. põe em xeque várias vezes. Verdade. Será que eu tô bonita mesmo? Será que basta? Então, eu acho que é isso. É a gente ir já ensinando para quando ela chegar aos 50 falar, eu tô arrasando. Aos 60, eu tô demais. Por quê? Porque ela vai ter um outro olhar sobre o que é ser bela. Verdade. Isso, verdade. Eu sou do mundo das artes, eu coleciono arte contemporânea e a minha coleção de arte não é bonita. Ela não é plasticamente bonita. E eu tenho muito, muito, muito trabalho. Aliás, eu coleciono mulheres, tá? Eu tenho muito trabalho que não está dentro de moldura, que não é uma moldura com uma pintura a óleo no meio. Eu tenho instalação, eu tenho coisas diferentes. E os meus filhos estão acostumados a viver num ambiente com coisas diferentes e apreciar que isso pode ser bonito também, colecionável também. E eu não vou passar por isso com a minha filha, porque é ela que faz o contrário comigo. Minha filha mora fora, então passeando um dia, caminhando, eu parei e olhei e falei assim, meu Deus do céu, olha aquele ali, que coisa horrorosa. E eu comentei de alguém que estava passando, que era totalmente misturado, o cabelo não batia com nada, nada era ornava com nada. Era uma coisa assim, muito, muito diferente. Na hora, minha filha parou, olhou e falou assim: o quê? Ele só é diferente de você, mamãe. Eu falei, nossa senhora, as cacetadas que eu levo de Laura. E ela faz isso com naturalidade porque ela vive isso. A diversidade desta geração chega a assustar, muitas vezes me assusta, pela tranquilidade com que eles navegam por tudo isso. Mas o etarismo tá aí, né? Para a indústria do cinema, para vários lugares, né? Fulana ficou velha. Então, hoje, assim, que lindo que é o velho hoje é legal. E comemorar, depois eu vou achar aqui e vou pôr o desenho. Aquela plaquinha que significava idoso, que era um velhinho com uma bengalinha toda torta, agora não é, agora é um homem, é uma pessoa em posição ereta, escrito 60 a mais do lado. Parabéns para quem mudou o código de idoso, parabéns, fica aqui meu reconhecimento que não somos velhinhos de bengala, embora não tenha nada contra usar bengala, não tem nada contra você andar encurvadinho, eu acho isso o máximo também, acho lindo casais encurvadinhos que andam de mão dada, faço foto. E eu falo que seria meu sonho de consumo, envelhecer com alguém e ficar encurvadinho andando de mão dada. Mas a plaquinha 60 mais mudou. Fica aqui a referência. Parabéns por terem olhado para isso. A gente quebrar esses rótulos e essas ideias, né? Sim, A gente sim está aumentando a nossa longevidade, Rê, e a gente está mudando a história de vida da humanidade, em termos de saúde mental, de saúde muscular, de autonomia. A gente vem com toda uma tecnologia médica, alimentar e de exercícios que tem mudado a nossa história. A gente realmente está envelhecendo numa performance pessoal nossa, com desafios, com sonhos, e esses projetos cada vez mais lindos e mais ricos, por quê? Porque são pessoas que têm toda uma bagagem, têm toda uma experiência. Então, na hora que eles colocam toda essa criatividade, toda essa história no papel,
com certeza eles têm muito a somar. E que a gente também, né, a gente tem várias empresas hoje que têm, na verdade, trazido pessoas 50, 60 a mais para somar. Então eu acho que é isso. Hoje a gente tem uma grande diversidade, uma valorização do jovem, da energia, da experiência, da maturidade, e que a gente vá, né, trazendo isso para dentro da nossa casa, da nossa vida pessoal, da nossa empresa, porque a gente só tem a ampliar essa margem aí de sonhos e de desafios. E eu brinco, para você que está aí, a gente tem que ter orgulho da carteirinha. Quando você é Certo. adolescentezinho, assim, jovenzinho, e você tira sua carteira de motorista, você tem aquele orgulho quando alguém pede o seu documento para entrar na balada ou para fazer qualquer outra coisa, você tem o seu documento. Gente, eu tô quase chegando de ter orgulho da minha carteirinha, de poder usar a carteira do idoso. Gente, vamos combinar que isso é um privilégio? É um privilégio. Vamos fazer a campanha Orgulho da Carteirinha. E é isso. Chegar lá inteira, bem, saudável, com autonomia, com responsabilidade e feliz com as marcas do tempo que vão ficando, com o cabelo branco, com todas essas dignidades que a gente vai somando no corpo da gente. E é isso, escolhas boas. Exato. E essas escolhas começam agora. Eu acho que isso é lindo que você falou. Eu acho que a gente poder chegar com a carteirinha 60, 70, 80 ou mais, tem que ter diversas carteirinhas. Eu acho que, na verdade, tem que ter um upgrade de carteirinhas, ponto, para a gente levar, e que vão sendo, né? Prata, bronze, ouro, diamante, Diamante, ponto. vamos. E, ao mesmo tempo, entender que para a gente aproveitar essas carteirinhas, a gente precisa começar o processo agora. Já devia ter começado, né, então é um processo que começa lá na adolescência, adulto jovem, mas a fase entre 40 e 50, 60, que é, acho que muito o projeto da Vênus, ele é essencial. O que a gente vai fazer agora é que vai determinar como vai ser quando a gente tiver 70, 80 anos. Então que a gente aproveite muito esse momento de pausa, de olhar para o nosso corpo, de conhecer melhor e fazer essa mudança agora, dentro daquilo que faz sentido pra gente. Boas escolhas. E é isso. Turma, eu amei no meu primeiro papo. Gente, a hora passou muito rápido. Passou. Fico eu aqui feliz, feliz e contente por ter você do lado que escutou a gente conversar, por esse papo gostoso com a doutora Pri. Fica a minha gratidão ao ter nascido para este mundo digital, conseguir estar falando de frente para a câmera com você e com uma companhia tão gostosa. Doutora Pri, muito obrigada. Obrigada pelo tempo, pela disponibilidade de estar aqui, por compartilhar um pouquinho de tudo e dividir esse momento muito gostoso comigo. Muito, muito obrigada. Obrigada pelo convite, Rê. É um prazer estar aqui com você e que essa informação chegue cada vez para mais mulheres. É isso que a Amém. gente quer. Que seja. Obrigada.